E a nossa bolsa de valores aqui no Brasil finalizou muito bem a semana com uma alta de mais de 2%, tendo um dos melhores meses nos últimos 3 anos, com uma alta de 12% em novembro, muito motivado por conta do otimismo com o mercado americano e a expectativa de uma queda de juros já no primeiro semestre de 2024, mas também a gente teve um outro motivo aí que explicou um pouco dessa alta, que foi o investidor estrangeiro voltando para a bolsa. Aqui nesse gráfico vocês vão ver o investidor estrangeiro, essa linha preta no gráfico e o quanto que ele tem investido na bolsa de valores brasileira, e aqui vocês vão ver que ele vinha saindo da bolsa ali desde agosto, e em novembro ele voltou, né, e acabou comprando ali do investidor institucional que tem saído da bolsa, né? Então, pessoa física, investidores estrangeiros têm mantido essa alta na nossa bolsa de valores. Falando em altas, né, a gente na semana teve bastante coisa subindo aqui no índice Bov, né? Então, a maior alta da semana foi a Cielo com uma alta de 15% aqui na semana, e a maior queda foi a Braskem, tá? Vamos entender a maior alta e a maior queda da semana, tá? A Cielo, basicamente, o mercado tem perspectivas muito positivas pro fim do ano, tá? Isso porque no fim do ano a gente tem Black Friday, a gente tem Natal, a gente tem as festas de fim de ano, a gente tem muita data comemorativa, o comércio normalmente é mais aquecido nesse momento, e a Cielo, como uma intermediadora ali de cartões, né? Ela tem ali as maquininhas de cartão, toda vez que uma compra é passada no cartão, seja de crédito ou de débito, a Cielo acaba receitando, ela acaba ganhando uma taxinha. E vocês vão ver que historicamente, realmente, a Cielo sempre tem um quarto trimestre melhor do que o resto do ano, né? Então, quando a gente volta aqui, sei lá, para 2015, primeiro trimestre, segundo, terceiro, quarto é o melhor, né? Quando a gente vê 2016, o quarto é o melhor. Mesmo quando tava caindo, né? Quando tava caindo a receita dela lá em 2019, por exemplo, ela tem uma recuperação no quarto trimestre. Então, o mercado tem essa expectativa de que a Cielo vai ter um bom fim de ano. Justifica uma alta de 15%? Na minha visão, não, até porque não é novidade nenhuma que a Cielo tem uma receita melhor no fim do ano. Não entendo o porquê de tanto otimismo, porque subir 15% numa única semana, mas realmente ela deve ter sim um quarto trimestre melhor. E passando para a Braskem, com uma queda de quase 11% na semana, basicamente por conta de uma das minas que ela tem lá em Maceió, que está em nível elevado, né, nível máximo de atenção, a risco de colapsar aí a qualquer momento, pelo que a gente tem entendido das notícias. E o brasileiro, né, o investidor brasileiro é muito traumatizado com esse caso, justamente pelo que aconteceu com as minas de minério de ferro da Vale, né? Não só um problema ambiental muito grande, mas também um problema social muito grande, né? Muita gente ali acabou perdendo a vida e também gerou muitos problemas do ponto de vista de fluxo de caixa para a Vale. Ela teve que pagar muitas multas e ressarcir ali as pessoas, e que é o correto de se fazer, mas isso acaba prejudicando bastante a empresa, fora a imagem da empresa, que também acaba sendo prejudicada bastante nesse período, né? Inclusive a Fitch aqui, né, o que poderia explicar essa alta, essa queda nas ações da Braskem, é que a Fitch aqui acredita que um colapso que parece ser iminente aqui dessas minas da Braskem pode impactar bastante o fluxo de caixa da empresa e o rating dela também. A Braskem já tem várias outras multas e processos jurídicos aí rolando contra ela, que acumulam bilhões aí que possivelmente ela poderia pagar, e caso tenha mais esse, né, a Fitch estima aqui que uma nova ação poderia gerar um passivo aí de 1 bilhão para a Braskem, que ela teria que pagar, e isso acaba impactando o fluxo de caixa da empresa. E isso também, né, como ela aumentaria o quanto de despesas possíveis que a Braskem teria, isso rebaixaria a nota dela. Então, uma empresa tendo uma nota rebaixada, normalmente o mercado repercute de uma forma bem negativa, tá? Lembrando que essa mina na Braskem, ela tá paralisada há muito tempo, que ela não consegue produzir do jeito ideal, lá desde 2019 que a Braskem está importando sal para poder produzir ali os seus produtos de PVC, soda cáustica, cloro, etc. Então, ela também tá sendo prejudicada por conta do que está acontecendo. A Braskem lançou um comunicado para o mercado, amenizando um pouco a situação, então vamos acompanhar, vamos torcer para que ela não realmente não entre em colapso aí, que não, enfim, não prejudique o meio ambiente, que não destrua ali o local onde ela está, mas vamos acompanhar. Isso realmente é um risco que não dá para relevar, e assim, essa queda muita gente pode entender como uma oportunidade para entrar. Na minha visão, não, ela está simplesmente precificando o risco do que está para acontecer, e se acontecer pode ser até que caia mais. Então vamos tomar cuidado com as ações da Braskem aqui no final desse ano. Falando um pouco de macro agora no Brasil, uma notícia que me deixa um pouco mais pessimista com a economia brasileira para o ano de 2024. Eu quero fazer um vídeo só sobre isso, do porquê que eu não estou tão otimista com o Brasil, mas resumindo, a gente vai ter a divulgação do PIB do terceiro trimestre de 23, porém a gente tem já projeções que projetam aí uma queda entre 0,1% e 0,3% em relação ao período anterior, o que não é a pior das notícias, só que
Se isso se repetir no quarto trimestre de 23 e continuar esse ritmo de enfraquecimento econômico, o Brasil entraria em recessão técnica e eu acho que o mercado não está no momento precificando isso, até porque o fim do ano costuma ser um pouco mais forte, costuma surpreender para cima. Aqui no Brasil a gente tem uma pujança forte do comércio no fim do ano, talvez por isso, mas as commodities têm caído, o petróleo também, isso tudo tem repercutido aqui na economia brasileira, tá? E aí quando a gente olha os números do primeiro semestre e compara com os possíveis números do segundo semestre, a gente vê que realmente nós estamos caminhando para uma possível desaceleração, né? Então no primeiro trimestre o Brasil cresceu 1,9, no segundo 0,9, a projeção já é de queda por terceiro trimestre de 23 e o quarto trimestre de 23 também não tem grandes projeções de um crescimento econômico. O PIB já foi revisto para o ano de 2024 com queda e também a expectativa de geração de emprego para 24 também foi revista para baixo. Então o mercado, eu acho que ainda está muito otimista com o Brasil e não tem ainda precificado essa possível piora econômica que a gente vai ter no ano de 2024. Isso impacta no que a gente acha ou não para a bolsa? Não, pessoal. Tem que lembrar que no curto prazo, 1 ano, 2 anos, PIB e bolsa não caminham juntos, tá? Elas não têm nada a ver. Normalmente, às vezes a gente vai ver até a bolsa subindo bastante em ano de PIB fraco, isso pode acontecer, ou caindo em ano de PIB forte. Então isso não deve impactar nos seus investimentos, mas é bom a gente sempre estar de olho, porque no longo prazo, PIB é igual sim à bolsa. Então a gente tem que acompanhar se os fundamentos da nossa economia estiverem piorando para 24, 25, 26, a bolsa não vai segurar subindo só porque os juros caíram, tá? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de informação. Uma outra notícia aqui no macro do Brasil é que o Alckmin voltou a defender o imposto de importação em compras de até $50, que foi uma polêmica no meio ali do ano, toda aquela discussão se taxava ou não, principalmente as empresas chinesas, as importações, né? A base do governo ela é muito afetada por isso, então isso acaba tirando um pouco de popularidade do governo, mas o governo está precisando cavar dinheiro de todo canto, porque as despesas estão aumentando todo mês. A gente viu aí o mês de outubro com despesa real aumentando 10% e a receita total não cresceu nem 1%, não cresceu, na verdade caiu. Então o governo está precisando tirar dinheiro, inclusive da base que elegeu, né, esse governo. Então isso acaba impactando bastante, mas do ponto de vista de Bolsa Brasil, a gente tem sim como uma notícia positiva, principalmente para as empresas do varejo e principalmente para a Renner aqui, que acabou subindo 10% na semana, justamente porque a Renner é uma das mais impactadas pela concorrência das chinesas, tá? Hoje, já no varejo eletrônico, no e-commerce, a Shein, né, ou Shine, como vocês preferirem, já é a primeira, né, a primeira colocada, a empresa que mais vende, aqui tem mais o volume ali de venda, o GMV, como a gente costuma falar. Então ela já passou a Renner, ela já vende mais que a Renner, mesmo sendo importado, o que pode demonstrar que a Renner ela realmente está sendo prejudicada por uma questão tributária, tá? Apesar de que eu não concordo com o governo de que ele tem que buscar essa igualdade tributando, né? Seria melhor ele buscar essa igualdade reduzindo os tributos, mas esse governo, a gente já viu que a pauta dele é tributar mais. Então, se ele quiser buscar a igualdade, sempre vai ser com base em tributar mais, infelizmente, tá? E falando ainda em Shein, né? Uma notícia bem interessante é que ela possivelmente vai fazer um IPO lá nos Estados Unidos, sendo avaliada em até 90 bilhões de dólares. É muita coisa, tá? E eu até comentei no nosso grupo lá de investimentos no exterior que se ela realmente fizer esse IPO, eu vou trazer aqui no canal uma análise completa aí do prospecto, se vale ou não a pena, o que eu acho, porque parece ser uma empresa muito boa, empresa muito interessante, que pode ser aí uma das melhores empresas do varejo que a gente viu nos últimos anos, pelo menos é o que indicam pra gente os números aí de crescimento que ela tem tido, de venda, de faturamento. Então eu acho que pode ser um case bem interessante. Falando agora um pouco de mercado externo, a gente teve uma bolsa bem mista no exterior, então alguns setores em queda aqui, como o setor de comunicação, e alguns setores em alta muito forte, principalmente o setor de real estate, né, os nossos famosos REITs, que a gente tem bastante conteúdo aqui no canal, subindo bastante essa semana, tá? Isso porque se acredita que o Fed acabou com a alta de juros, tá? Então o mercado tá batendo muito nessa tecla que já no ano de 2024 os juros já vão começar a cair, né? Já no primeiro semestre de 24 os juros já devem ser cortados ali. Vamos acompanhar, vamos ver se é isso mesmo, mas por conta disso o mercado tem sido muito otimista. E por que que os REITs sobem tanto, né? Algumas coisas caíram, mas por que que os REITs sobem tanto com essa expectativa? Os REITs eles são muito mais sensíveis a juros do que as ações, né? As stocks lá nos Estados Unidos. E aqui a gente tem um gráfico que mostra justamente a sensibilidade dos REITs em relação às mudanças na taxa de juros nos Estados Unidos. Então, 3 meses depois da mudança, ele geralmente sobe bem mais do que as ações, e 12 meses depois da mudança sobe bem mais do que as ações. Então, o mercado, quando ele antes de mudar, né, aqui antes da mudança, ele já começa normalmente a precificar essa melhora aqui nos REITs. Então, ele já começa a responder mais do que as ações. Então, é um ativo não só lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também,
tudo que envolve o setor imobiliário é muito mais sensível à taxa de juros, porque influencia ali todo o ciclo imobiliário de investimentos, né, de compra, de financiamento de casa e tudo isso. Então, é um setor muito impactado por conta da taxa de juros. Falando agora das maiores quedas e maiores altas no mercado americano, a gente teve a maior alta da semana, um REIT, que é bem interessante, é bem raro disso acontecer. Então, o BXP, que é o Boston Properties, subiu aqui cerca de 17% na semana. No canal a gente falou recentemente do SL Green, que é um concorrente ali, entre aspas, né, um parecido com o BXP. Por que tá subindo tanto aqui o Boston Properties, tá? Basicamente ele vendeu ali o interesse, a participação em 2 investimentos que eles têm, né, em 2 imóveis que eles têm ali, avaliados em 1,7 bilhões de dólares. Então ele vendeu ali por cerca de 740 milhões. Por que isso é interessante para o Boston Properties vender parte, entrar com essa joint venture, né? Então, um outro parceiro entra com esse dinheiro, o Boston Properties pega esse dinheiro, por que o mercado reagiu tão bem, né? O Boston Properties, o SL Green, falei bastante no vídeo sobre o SL Green, são REITs que estavam muito endividados. Então, aqui vocês vão ver que a dívida do Boston Properties estava só crescendo, a dívida em relação aos ativos dele só crescendo nos últimos anos, e a dívida sobre o EBITDA 7,7 vezes, né? E é um setor que tem tido mais vacância, que é o setor de office. Então, tem assustado bastante o mercado a possibilidade de esses REITs não conseguirem pagar essa dívida da melhor forma possível. Então, pegar esses 700 e poucos milhões aí, reforçar o caixa ou reduzir a dívida é um sinal muito positivo. O Boston Properties já tinha vendido outras propriedades nos últimos 12 meses para reduzir a dívida, né, para poder equilibrar as contas. O SL Green tem feito isso também, e por conta disso o mercado vê com muitos bons olhos essa movimentação. Já o que o mercado não viu com bons olhos foi justamente a maior queda da semana, a Cigna Group, tá? Que é uma empresa do setor de saúde nos Estados Unidos. Outras empresas de saúde caíram essa semana, então a gente vê aqui que a segunda maior queda foi a GE Healthcare, a gente teve aqui também a Pfizer, então já não foi uma boa semana para o setor de saúde nos Estados Unidos, mas essa Sigma caiu principalmente por conta de que saiu a notícia de que a Humana, né, que é uma outra empresa do setor de saúde, tá pensando em fazer ali uma fusão com a Signa, e os investidores da Signa, né, os acionistas da Signa não gostaram, justamente porque eles entendem que a chance de sair esse deal, né, de sair essa fusão é muito baixa, questões regulatórias nos Estados Unidos, questões de competição, né, ou seja, proteger a competição ali do setor, então a chance de sair é muito baixa. Geralmente essas fusões elas demoram 1-2 anos sendo discutidas, gasta-se um dinheiro muito grande em consultoria, em advogados, em atender reunião com o governo, etc. E isso tira totalmente o foco das empresas. Então a Signa, ela não podia perder foco com isso agora, e os investidores não gostaram dessa proposta, dessa fusão. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas realmente eles especificaram como ruim aí. Apesar de que talvez no fim do dia tenha uma sinergia ali, eu acredito que os investidores não gostaram justamente por conta de que a chance de passar é baixa, então para que perder tempo com isso, tá? E finalizando aqui a semana, a gente teve infelizmente aí a notícia da morte do Charlie Munger, né, que era o parceiro de vida ali do Warren Buffett na Berkshire Hathaway, né, um dos grandes investidores aí mais admirados do mundo, e o Lucas Coldebella fez um texto aqui em homenagem ao Charlie Munger, que está lá na nossa plataforma. É só vocês irem em sites que vocês conseguem encontrar esse texto, que vocês conseguem encontrar o que o Lucas escreveu lá sobre o Charlie Munger, né? Uma espécie de homenagem também ao que o Charlie deixa de legado aí pra gente, né? Para os investidores, tá? Então, infelizmente, a gente perdeu esse grande investidor essa semana. Já era, de certa forma, esperado, né? Ele já tinha uma certa idade, mas não deixa de ser triste por conta disso. Então, fica aqui a nossa homenagem ao Charlie Munger. Beleza, pessoal? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos vídeos. A minha intenção é, a partir de agora, a gente trazer notícias e fatos relevantes comentados assim que eles saem, né? Então, no máximo um dia depois, para a gente não perder muito esse timing, para a gente poder trazer discussões interessantes, falar para vocês qual é a nossa opinião. Então, a minha ideia aqui é, a partir de agora, a gente ter no canal não só vídeos de análise, também vídeos de notícias, também vídeos de fatos relevantes. Então, eu acho que talvez vocês vão gostar bastante desse novo formato. Beleza? Bom, deixa o like aí para ajudar a gente a chegar também a mais investidores, e se você quiser, lembrando, né, que a gente não faz aqui recomendações de investimentos abertas, mas se você quiser as nossas recomendações, é só se tornar um assinante IA Pro, escaneando esse QR Code que está aqui do lado, você vai direto para um site que explica tudo sobre o que é ser um assinante IA Pro, e também clicando no primeiro link da descrição desse vídeo, você vai no mesmo link, né, para esse mesmo link entender qual é o nosso produto. Bom, vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.